Olá, mulheres, sejam muito bem-vindas ao nosso segundo episódio do Brandcast Mulheres que Inspiram. Eu estou muito feliz porque mais uma vez nós temos uma convidada muito especial e eu me identifico muito com ela, de tudo que ela defende, ela acredita. Desde a primeira vez, a gente se conheceu no networking, em um evento. Logo na mesa onde a gente estava, ela já estava transbordando aquilo que ela carrega. Então, é uma pessoa que não mensura palavras, ela não mensura o que ela está pronta para reverberar de fato, sabe? E eu estou muito feliz de recebê-la aqui. E como vocês já sabem, nós temos aqui, nós acreditamos nas narrativas inspiradoras. E eu vou te dizer que, como eu disse no primeiro episódio, a voz dessa mulher ecoa e a marca dela me inspira. Estamos aqui com a Duda Bertoldi, que é empresária, esposa, especialista em consultoria de imagem. Ela tem 12 anos de experiência e já realizou aí atendimento em 8 países. Ela defende algo que eu me identifico muito, igual eu falei para vocês, que é a construção da imagem através da essência. Então seja bem-vinda ao nosso segundo episódio. Duda, eu tô muito feliz, vocês não têm noção de como eu tô feliz de você estar aqui comigo. E me conta um pouquinho quem é você e o que você faz. Carol, a honra é toda minha em estar aqui. Fico muito, muito, muito feliz. E eu sabia que tu ia me perguntar essa pergunta, a pergunta mais difícil, né? Quem é você? Quem é a Duda Bertoldi? Eu sei porque essa é a primeira pergunta que eu faço para as minhas clientes também. E eu acho que é uma pergunta muito profunda, mas que ao mesmo tempo ela é muito simples, porque ela fala muito sobre a nossa identidade, né? Então eu sempre falo que independente de todos os rótulos que as pessoas e que a vida e basicamente tudo que a gente faz de fato está correlacionado com a gente, eu acredito muito que o único rótulo que eu falo que é admissível sobre a minha vida é o rótulo de filha de Deus, assim. Quando eu entendi a minha identidade em Deus, eu entendi que todas as outras coisas que acontecem sobre a minha vida, seja minha família, seja meu chamado, seja meu trabalho, seja as pessoas que eu tenho essa conexão, elas também fazem parte dessa identidade daquilo que Deus colocou sobre a minha vida também. Uau, isso aí. Essa parte da identidade eu falo só pelo fato de. Eu falo pessoas, quando eu tô no espaço e elas já vêm com esse gás, tipo, a minha identidade, eu sou filha amada de Deus, eu falo assim, ó, as pessoas elas já começam a ficar impactadas desde já, porque elas já sentem que tem algo diferente ali. Eu acho isso é incrível, né? Porque, Sensacional. assim, a gente começa a se identificar e Deus começa a agregar, né, em mesas, porque muitas vezes a gente está em mesas que as mulheres estão perdidas, elas Uhum, não têm identidade, muitas estão vivendo rótulo, muitas ainda não se conhecem. uhum. E me conta um pouquinho do que você faz, conta para elas. Isso que tu falou das mesas e das mulheres tem muito a ver com muito do meu trabalho. Então, o meu trabalho hoje, especificamente, eu trabalho só com mulheres. E, obviamente, o meu trabalho com mulheres começou comigo. Eu vou contar aqui um pouquinho Por da minha favor. história. Eu sempre fui uma menina que eu não fui muito feminina, assim. Eu era uma menina muito moleca. Eu sempre gostava muito de. Eu andava de skate, eu andava de bicicleta, eu dançava hip hop. Vocês podem imaginar que eu era uma menina que estava sempre rodeada de homens, assim. Eu sempre tive muitos amigos. E eu comecei a perceber, depois de alguns anos, que eu tinha esse problema com o meu feminino. E eu não confiava nas mulheres. Eu não. Eu sempre achava que o universo das mulheres, mesmo trabalhando com moda desde muito nova, eu achava que era mimimi, sabe? Meio futilidade, assim, de tipo, eu não posso sentir algo, eu não desenvolvia muito isso. Então, quando Deus me chamou para trabalhar com as mulheres, fazer esse trabalho de consultoria de imagem com as mulheres, essa cura partiu de mim, né? Partiu de algo muito internamente meu, e é muito doido, porque hoje o trabalho que eu faço com as mulheres me cura todos os dias. É muito Uau. doido. E hoje eu sou apaixonada, assim, por esse universo, sabe? Eu sou apaixonada em tratar isso dentro das mulheres, em trazer identidade e, obviamente, materializar essa identidade também através das roupas, porque eu acredito muito que a consultoria de imagem é a materialização de uma essência, que até aqui antes de começar o podcast a gente estava falando isso, que o nosso trabalho, ele é um trabalho muito imaterial,
Ele não é um trabalho onde é muito conceitual, muito Uhum, interno, e uhum. logicamente através de alguns elementos dentro da imagem, como cabelo, como acessórios, como cores, como shapes, como modelagem, a gente consegue materializar um pouco dessa essência. Seja uma mulher mais leve, seja uma mulher mais impactante, seja uma mulher mais poderosa, eu acredito que cada mulher possui uma unicidade. É normal, se você começar a perceber ao seu redor, né? Sim, Existem algumas amigas suas que falam alto, que são mais expressivas, que se mexem, tipo assim, muito mais rápido. E existem sim, outras que são mais delicadas, que são mais quietas. E é muito legal, né? A gente começar a sim, perceber também essa e diversidade. respeitar essa unicidade faz muito sentido. E você falou sobre eu comecei, né, a minha própria eu falo assim, eu comecei a comer da minha própria cura, porque essa é Exatamente. impactante. E Duda, quando que você percebeu, assim, essa trajetória, essa necessidade de você ver feminina? Conta um pouco para elas, porque, eh, eu lembro do meu processo, né, quando Deus falou comigo: "Olha o pacote, você é um pacote, como que você tem demonstrado esse pacote para outras pessoas?". Conta um pouquinho para nós. Eu acho que começou desde os meus 21 anos, assim, quando, obviamente, eu comecei a passar dessa transição também de menina para mulher, que eu acho que até os 21 eu era exatamente uma menina que não se preocupava tanto com a minha imagem, assim. Eu, inclusive, eu tinha uma certa repulsa com isso, de tipo assim, ah, tô nem aí com o que as pessoas pensam de mim. Eu era um pouco rebelde. Ah, não tô nem aí com o que as pessoas pensam de mim, eu acho que isso, eu não me importo, não. Então, automaticamente, quanto mais eu falava isso e eu reforçava isso, é por isso que eu sempre falo, cuidado com as palavras que você mesma Uhum. proclama Sim. contra a sua vida, de falsos decretos que você entrega sobre a sua vida. Forte. E, e aí eu comecei a perceber de, não, eu me preocupo em meu cabelo estar bem, minha pele estar legal, em eu dormir bem, em eu ser uma pessoa agradável para as pessoas também, né? Eu comecei a Sim. perceber um pouco disso e, logicamente, foi um processo, gente, assim, de muitos anos. Eu sempre falo que o início desse processo, ele começou em 2016. Eu comecei a ficar incomodada, assim, sabe? Com a minha imagem, eu olhava no espelho, Sim, essa daqui não sou eu. E isso acontece com todas as minhas clientes. E provavelmente, quem sabe, tá acontecendo com você aí do outro lado também, né? isso é verdade. Se olhar no espelho e falar, nossa, mas essas roupas não tem nada a ver comigo. A imagem que eu tô vendo dessa mulher aqui não me agrada, por algo que tá aqui, eu sei que não faz parte da minha identidade, da minha essência, daquilo que eu quero, e até daquilo que as pessoas falam ao teu respeito. A gente tem esse poder, né, de trazer a vida das pessoas um reflexo que elas enxergam sobre a gente, mas esse poder é nosso. É a gente que entrega isso. Então, se a pessoa nos vê muitas vezes como uma pessoa fechada, muitas vezes a gente tá se portando assim, como essa pessoa fechada. Eu falo, as percepções elas fazem a diferença, né? Porque às Exatamente. vezes o feedback, a gente não é muito de pedir feedback, né? Muitas vezes Uhum. você vai ouvir um feedback do teu marido, você vai ouvir um feedback dos seus familiares, mas na sua área profissional, se você pedir um feedback, não tenha medo de pedir feedback, porque isso é muito importante. E você pode agir, né, de forma intencional, como a Duda tá falando. Esse final de semana eu estava com uma amiga minha e ela tá passando por essa transição. E você sentiu quando você realmente começou a se olhar no espelho e sentir que, tipo, não tá me representando ou tá faltando algo? Essa é a maioria do que chega, essas mulheres para você? Sim, a maioria, principalmente as clientes de consultoria completa, hoje eu tenho, assim, só para dar um feedback aqui, eu tenho dois públicos. Eu tenho um público de mulheres que realmente estão muito perdidas, elas não sabem nem por onde começar a fazer essa modificação Legal, em relação à sua imagem. E eu também tenho um público que eu trabalho com empreendedoras, né? Então, de trazer um posicionamento de imagem, da imagem, aí trazer essa questão da marca pessoal também, né, legal. dela comunicar Sim, exatamente tanto a marca quanto a imagem da dona da marca, sim. comunicar um pouco essa questão. Então, eu trabalho hoje com esses dois públicos, basicamente com essas duas dores, né? Mas essas mulheres que realmente chegam até mim, elas estão extremamente perdidas, assim, elas se olham no espelho e falam, tipo, eu não me reconheço mais. E isso é drástico, assim, porque realmente como é que a pessoa se olha no espelho e ela vê que não é mais ela? Mas eu vou trazer 3 pontos aqui. Ah, isso eu gosto. Ó o ouro vindo. 3 pontos aqui do que provavelmente esteja acontecendo com você e você esteja sentindo isso, porque tudo que a gente sente é algo que está Sim. acontecendo. A gente não Ah, sente algo só por sentir, né? Eu sempre falo que tudo tem um fundo, tudo tem um porquê, né? Então, primeiro ponto para você se autoanalisar, eu acho que é importante.
Será que você não passou por algumas mudanças na sua vida e você não travou essa mudança de acontecer também na sua imagem? Né? Então, muitas vezes a gente fica Forte. muito presa a passado. As mulheres, elas têm parece que uma trava, assim, sabe? De ou casei, ou me divorciei, ou tive filho, ou tive 3 filhos, e elas se esquentam, né? Se esquecem. Assim, eu não sou mãe ainda, mas eu sei que muitas coisas, às vezes, de mudanças muito drásticas na vida, às vezes de fazer uma transição de carreira, de perder o emprego, de ganhar outro emprego, enfim, vai fazendo com que ela vá se amoldando e nisso tudo ela se perde porque ela não vive uma vida também se colocando como prioridade naquele sentido de, tipo assim, se eu for uma mãe que está bem, eu vou ser uma mãe melhor pro meu filho. Por exemplo, em relação, eu não sou mãe, mas eu sou casada. Quando eu trabalho cada vez mais a minha imagem, eu estou muito bem com a minha imagem, eu não coloco essa insegurança no meu marido, né? Já, mas será que eu tô bonita? Eu tô bonita. Ah, mas será que. Ah, tu me ama? Né? Muitas mulheres vivem isso. De querer essa Isso é bem aprovação, importante seja do falar. marido ou seja das amigas. Então, eu acho que isso é muito importante, né? Muito. Uma mulher que está bem, ela vive um casamento bem, ela vive uma rede de relacionamentos bem, com amizades, ela vive um trabalho muito bem, ela vive Uau, muito bem nos seus relacionamentos como um todo. forte. E agora me conta, isso aqui me marcou quando a gente se conheceu, tá? Olha, E principalmente, você sabe, quando a gente foi para Florianópolis, lá naquele café, e compartilha com a gente quando foi essa sua virada de chave aí que você falou assim: nossa, isso aqui não é só uma profissão, isso aqui é uma missão. Carol, sendo bem sincera, eu vou trazer 2 aspectos aqui. Eu acho que desde o início, porque quando eu fui abrir a minha empresa, eu estava passando pelo ano mais difícil da minha vida, que foi 2019. Foi um ano que eu quase desisti de trabalhar com moda. Tu trouxe aqui que eu trabalho há mais de 12 anos, então já tinha uma longa carreira dentro do universo da moda. E eu cheguei e eu falei para Deus, Deus, eu tô cansada. E trazendo até algumas problemáticas aqui do nosso universo, né? Sim. Ele é um universo de comparação, ele é um universo fútil, ele é um universo onde as pessoas ainda acham que é dinheiro, né? Tipo, futilidade no sentido de dinheiro. Então, tipo, eu só vou me vestir bem se eu tiver dinheiro, se eu for rica, se eu usar Chanel. E eu nunca acreditei nisso. Uau, Nunca. E aí, quando eu senti isso de, tipo assim, quero abrir minha empresa, mas eu tô quase desistindo disso aqui. E eu vou contar um paralelo aqui pra vocês. Eu tenho um chamado missionário, né? Então, eu sempre fui essa pessoa que eu pensei muito em cada vez mais atingir as pessoas. E foi neste momento que Deus me falou muito que eu ia, principalmente, desempenhar o meu papel missionário dentro da moda, uau. porque é onde ele mais precisava de mim, né? Então, muitas vezes a gente pensa em algo missionário só quando é algo que tem um estereótipo, né? Entre aspas, tipo de igreja, assim. Mas, na verdade, todo o teu chamado, ele é literalmente para as pessoas. Pessoas de dentro, de fora, de qualquer padrão que exista, né? Então, ali eu já entendi que, opa, o que Deus queria fazer comigo era algo diferente. Que sim, era uma empresa, que sim, tinha um padrão, que sim, tinha um CNPJ, mas que era algo muito mais profundo do que eu imaginava. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai moldando isso, né? E conforme a gente vai moldando, a gente vai conseguindo materializar isso muito mais dentro de processos, dentro do nosso dia a dia, tendo contato com as mulheres. E assim, literalmente tendo contato com as dores delas, As tendo dores. contato com as alegrias delas, sendo essa mulher, tem uma palavra que eu gosto muito, assim, sendo uma mulher auxiliadora, sabe? Eu gosto de ser uma mulher que auxilia outras mulheres a desempenharem o seu papel também, sabe? E Sim, obviamente que a nossa imagem tem tudo a ver com isso, né? tem tudo a ver. E teve em 2021, Duda, eu tava fazendo um devocional que era o Forte da Lisa Bever. Gente, esse devocional é sensacional. Foi um dos Maravilhoso. devocionais, fala os favoritos, né? No meu ranking. E lá tava falando sobre o pacote. Só que naquela época eu não tinha um perfil profissional, eu tava na CLT ainda. E eu tava entregue ali, e Deus foi falando sobre o pacote, a Lisa foi falando de uma forma muito sutil. Eu falava, a voz, a linguagem, a voz daquela mulher, eu falo voz porque assim, eu lembro perfeitamente, assim, o cheiro até do devocional, de tão forte que foi aquele dia, né? Legal. E ela falou: qual que é o seu pacote? Qual que é o pacote que você tem transmitido?
E eu estava numa CLT e às vezes você entra no uniforme e às vezes você passa maquiagem, às vezes você não passa maquiagem, às vezes você vai com o cabelo daquele jeito, entendeu? E aí lá eu fui despertada. Aí que eu falei assim, não, eu entendi que a minha imagem, eu preciso realmente mudar esse meu posicionamento, porque na época eu era bastante menina ainda, bastante mesmo, verdadeiramente, e já tava, era tipo um segundo braço dentro Uhum. da empresa que eu tava. Só que eu não lidava com o público, então era muito confortável pra mim ficar nos bastidores, entendeu? Eu Uhum. só resolvia os pepinos e tá tudo certo, tá tudo, não preciso. Mas se naquela época, lógico, se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, seria totalmente diferente. Então, você que está me escutando, é uma chave poderosa, Uhum. né? A imagem, a percepção que você passa através de todos os pontos que a Duda tá falando, né? Uhum. E como isso reflete muito na nossa marca pessoal, né, Duda? Total. Carol, tu deu esse exemplo e me lembrou uma história minha. Eu vou contar aqui rapidinho, Conta. brevemente. Quando eu trabalhava CLT também, a gente tinha um uniforme, que era um uniforme bem legal. Mas eu lembro que, independente daquele uniforme que eu usava, eu dobrava a barra da calça, eu usava uma meia que não ficasse aparente dentro de um tênis que era um tênis branco. Eu sempre estava com algum brinco diferente, porque como o uniforme era mais fechado, eu usava um brinco, aí às vezes estava com o cabelo solto, às vezes estava com o cabelo preso. E eu nunca vou me esquecer que teve uma mulher que entrou dentro dessa loja. Ela olhou pra mim e daí ela falou assim: "Ah, você que é a gerente, né? Então, eu tô com esse problema". Daí eu olhei pra ela e eu falei: "Não, eu não sou a gerente". Ela olhou pra mim assim no pé a cabeça. Ela falou: "Nossa, mas você parece a gerente". E isso marcou muito a minha vida, porque eu pensei: "Nossa, eu tava de uniforme, eu tava igual, né, vestida ali com Uhum. roupas iguais a todas as pessoas ali, porém, todos os outros elementos da minha imagem de cabelo, de acessório, da barra dobrada, que eu falo muito sobre isso, sobre acabamento do look, eles também traziam uma segurança para minha imagem e eu conseguia refletir isso muito bem na forma que eu andava, na forma que eu atendia os clientes, né? Então eu acredito que a nossa imagem, ela não é importante só porque a roupa está muito bem passada, porque você está bonita. Sim, eu acredito que isso é uma consequência, né? Mas é a forma como você se porta, a forma como você fala. Provavelmente hoje aqui, se eu tivesse com uma roupa extremamente desconfortável, vocês iam perceber que eu ia estar gaguejando, que eu ia estar falando assim desconfortavelmente, porque a roupa ela tem muito disso. Por isso que eu bato muito nessa tecla, que a gente tem que vestir aquilo que nos representa, né? Porque a partir do momento que você veste aquilo que te representa, a sua roupa ela vira uma ferramenta. Ela vira uma consequência aí daquilo que você é. E eu tenho umas clientes que ela fala, ai, Carol, eu fico tão bem quando eu faço escova, eu fico tão bem quando eu faço uma unha. Se isso te faz bem, proporciona isso mais vezes, né? Uhum. Porque hoje, às vezes eu falo no meu Instagram, né? Já cuidou da sua marca hoje? Que isso faz parte não só de uma marca pessoal, de uma imagem bem alinhada, mas para você, né? Aquela coisa sobre autoimagem, né, Duda? Uhum. Que a- se a pessoa ela tem problema com autoimagem hoje, é como a Duda falou, ela vai ter um problema de identidade. Uhum. Total. Então, fala É um uma pouquinho sobre isso. é uma Fala um pouquinho. consequência, né? Eu acredito que é uma consequência. Se a Isso. pessoa tem um problema com identidade, ela vai ter um problema com a autoimagem dela. Então, a maioria das pessoas hoje que não vestem aquilo que representa elas, provavelmente se hoje você se olha no espelho e você vê que a sua roupa não tem nada a ver com você, provavelmente você tá usando a roupa não pra te representar. Você tá usando a sua roupa pra se esconder. Eita. E aí isso é um problema. Né? Quando você usa uma roupa para passar uma imagem de força que eu não, uma força que eu não sou, uma pessoa que eu não sou, uma força que eu não tenho. Opa, isso aí tem que acender Um uma alerta. luz, um alerta, né? Por que você quer usar uma roupa para passar uma mensagem de quem você não é, de algo que nem você acredita? Né? Então, é muito internamente. Isso que a Carol falou sobre autoimagem, eu converso muito isso com as minhas clientes. Você não vai se sentir confiante só por causa de uma roupa. A confiança é de dentro pra fora. Isso é um dos seus diferenciais. E por isso que eu me conecto tanto com a Duda, gente. É um dos diferenciais da Duda. Eu falo, ela traz isso no Uhum, teu processo, né? uhum. Do interno pro externo. E eu falo, é a tua chave isso aí. Eu não vejo isso É a em minha algum lugar, chave. não. Não vejo, não. Tá, gente? Eu sou bem sincera pra vocês aqui. Muito bom. E já dando essa deixa, agora Hum. conta pra gente.
qual, assim, dos seus atendimentos, qual que foi a maior superação que você falou: "Nossa, essa superou"? Vou trazer um caso aqui. Eu acho que eu nunca falei sobre isso, a não ser para as minhas alunas, que eu sou mentora de consultoras também. Teve uma cliente minha que a gente ia fazer um personal shopper, exclusivo, assim, de parte de lingerie e tudo mais, que tava precisando, justamente porque a parte de baixo também faz sentido com a roupa. E eu nunca vou me esquecer que ela tava vindo, eu acho que ela viu um story meu, ou, enfim, viu uma foto minha, ela falou, nossa, você tá muito bem vestida. Não repara, tipo assim, que eu tô toda desleixada e tudo mais. E, gente, realmente, por mais que eu trabalhe com isso, eu não sou uma pessoa que julga a imagem. E justamente por isso que eu trabalho com isso. Porque eu não posso ter esse olhar de julgamento. O meu trabalho, ele é muito mais interno. Ele não é, eu não vou te julgar porque, você tá desleixado, você... Mas aquilo tem uma causa, é um Exatamente. olhar de Então, o meu olhar, misericórdia, né. exato, meu olhar, ele é muito mais aprofundado. Uhum. Porém, neste áudio que ela me mandou, que ela estava literalmente chegando no shopping, ela falou bem assim: "Tu sabe como eu sou, né? Eu não me importo com isso." Ela falou exatamente essa frase. "Tu sabe como eu sou, não me importo com isso." E aí, isso acendeu um alerta pra mim. Eu falei assim, porque a gente fala, né? Ah, eu sou assim mesmo. É um pouco de síndrome de Gabriela, sabe? Aham. Nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. A Sim. gente fala um pouco isso. E aí eu falei, meu Deus, eu vou ter que conversar com ela. E geralmente você que tá aí do outro lado, você é empreendedora, você sabe o quanto que é difícil a gente se colocar também numa posição de eu sou a dona do meu negócio e eu Sim. preciso da cooperação dessa cliente para que, obviamente, ela viva tudo que eu tenho para entregar para ela. Porque senão ela não vai viver. Uau, Se ela não estiver aberta, ela não vai viver. forte isso aí. Daí, vai, continua. E é por isso que a gente quer que a pessoa viva, né? Mas a gente sabe que, obviamente, existe a permissividade do outro lado. E aí a gente fez o personal shopper. Eu logo falei pra ela, eu falei, olha, a gente vai fazer o personal shopper e depois eu quero tomar um café contigo porque eu preciso conversar contigo. Ela até foi pra trás e ela falou assim, nossa, eita, é sério? Eu falei, sim, é muito sério, mas é necessário. E no café conversando com ela, eu falei sobre isso, eu falei que se ela não se abrisse realmente o processo de consultoria não ia acontecer. E mostrei o áudio pra ela, né? Eu falei, eu quero que tu ouça, eu quero que tu me fale o que tu sente quando tu ouve isso. Ela me pediu desculpa, ela falou, nossa, Duda, desculpa por falar coisas que muitas vezes é tão comum dentro do meu cotidiano, que eu tô há anos falando isso pra mim mesma, Olha só. né? Eu tô vivendo isso numa recorrência. Mas ela falou, não, eu quero viver isso, eu quero estar aberta, eu quero mudar. Ela chorou muito, eu me emocionei muito com ela, me emociono até hoje, contando essa história, porque realmente ela virou um case dentro da minha empresa, assim. Ela é uma pessoa que, literalmente, naquele dia eu percebi no olhar dela a mudança que ela fez. E eu sei todas as renúncias que ela fez na vida dela, no cotidiano. E hoje ela vive, assim, gente, é muito doida o que ela vive dentro da imagem dela. Eu não vou citar nomes aqui, mas provavelmente quando ela assistir esse podcast, ela vai saber quem que é. Depois eu converso com ela pra saber se eu posso colocar o arroba dela aqui embaixo. Ô, Duda, e você falando sobre renúncias, eu acho que muitas pessoas, né, elas não. Muitas são reconhecidas pelos resultados, tudo aquilo que, né, é construído, mas as pessoas esquecem das renúncias, né? Igual Total. você falou, né? Quantas renúncias ela teve que passar para ela ir e aceitar esse processo da imagem. Então, lembre-se, todo próximo nível que você for dar, seja em qualquer área da sua vida, né, Duda? Uhum. Você vai passar por um tipo de renúncia. A gente estava falando isso antes de começar aqui. Olha que forte. Uhum. E aí você vai passar por um tipo de renúncia e isso vai te levar para um próximo nível. Mas por quê? Porque você precisa passar por um processo, né? Você precisa entender o que vai acontecer naquele momento, qual que é a chaves poderosa que você precisa levar para aquela A estação. estação é a nova estação, né? Isso que eu tinha te falado ali antes, a respeito de muitas mulheres não viverem o reflexo da sua imagem com a sua verdade, com a sua identidade, muitas vezes porque elas não vivem a nova estação, né? Elas não viram a chave de abrir a porta e, opa, essa Duda, ela não é mais quem eu sou, né? Tem muitas coisas da Duda adolescente, da Duda recém-casada, da Duda que acabou de abrir uma empresa, que eu não sou mais essa mulher. Olha só. Eu não sou mais essa mulher. E eu tenho certeza que você também não é. Né? Você não é a mesma de 5 anos atrás. Você não é a mesma de 3 anos atrás. Então, por que você quer se vestir da mesma forma? E Com uma semelhante, cabeça. e semelhante atrai semelhante. Daí como que
as mulheres vêm vindo e como a gente já passou pelo processo, você tem o respaldo para falar, não vai por esse caminho, vamos por Total. aqui. Isso é importante, né, Duda? Total, total. E eu acredito que é exatamente isso, assim, a gente ter muito convicção de presente, né? Porque é normal, a gente olha muito o passado, porque eu deveria ter feito, porque eu deveria ter comprado, porque eu deveria ter me vestido assim no passado, que daí os meus resultados seriam diferentes. Ou a gente vive muito no futuro, quando eu for rica, quando eu tiver dinheiro, quando, né? E eu acredito muito no presente. Ok, hoje você tem 5 peças no seu armário. Eu ia falar isso. O que que você tem feito com essas 5 peças? Né? E eu bato muito nessa tecla, Carol. Não é quantidade, é conhecimento. Fala um pouquinho sobre isso. Fala, dá umas deixas de algumas chaves aí para elas. Conhecimento. Porque o que eu acredito que não é quantidade, é conhecimento. Porque eu posso ter uma quantidade infinita de coisas dentro do meu armário, mas eu não tenho conhecimento daquilo ali, como eu posso usar aquilo ali dentro da minha imagem, né? Então hoje, como que a gente pode ter conhecimento? Começando por você. A primeira pergunta que a Carol fez aqui, eu quero que vocês se façam aí do outro lado também. Quem eu sou? O que que eu acredito? Quais que são os meus valores? O que que é importante pra mim? Como eu gosto de me sentir? Provavelmente, eu vou fazer uma dinâmica aqui rapidinho. Fala. Eu vou fazer contigo. E aí as pessoas fazem do outro lado. Se você fechasse o seu olho agora e você imaginasse uma mulher entrando pela porta, como que ela estaria vestida? Ela estaria vestida neutra, Que cor? Vamos trabalhar a especificidade aqui. bege claro, bege escuro, nude, Uhum. uma bolsa clara, pode ser branca. Como que o cabelo dela ia estar? Ela ia estar com o cabelo ondulado. Uhum. E ia estar de brinco, de salto, de tênis? Ela ia estar de salto Uhum. e ela ia estar com os acessórios em dourado. Gente, vocês perceberam que a Carol definiu exatamente como ela tá vestida hoje? Eu me vi, você me perguntou, eu me vi. Mas isso é muito bom. Se ela representou, ela conseguiu trazer isso pra mente dela exatamente como ela tá vestida, quer dizer que tu tá alinhada exatamente com aquilo que tu é e com aquilo que tu quer comunicar. Geralmente, quando eu faço essa dinâmica, eu faço no primeiro encontro da consultoria. Geralmente, a cliente fala, nossa, eu vejo ela de saia, uma saia longa, enfim, de brinco e tal. Daí eu falo, tá, o que que falta pra tu ser essa mulher? Forte. E as fichas caem. As fichas caem, porque geralmente elas começam a perceber que, tipo, não é a roupa, não me falta a saia, me falta a postura dessa mulher, me falta a segurança dessa mulher, que eu preciso ir um pouco mais internamente, sabe? Desenvolver ali, tipo, cadê a minha essência ali dentro, sabe? Sim. Por que que eu não ando confiante? Por que que eu não me vejo boa? Por que que... Então, é a parte muito interna. E essa parte da essência é a forma de pensar e agir, né, Duda? Porque muita gente deixa muito intangível. É um pouco intangível, é intangível. Mas se você for parar para você analisar, você que está assistindo um vídeo, a essência da Duda aqui, cara, ela é aqui, ela é desde o primeiro encontro, ela é assim, desse jeitinho, gente. A essência, ela acompanha a pessoa em comunicação, em narrativa, em defesas que são defesas que realmente ela acredita, não cada dia é uma narrativa diferente, mas Total. aquilo que ela realmente acredita e carrega de crenças, de valores, né, Duda? É muito doido tu falar isso, Carol, porque eu sou um pouco mais espivitada do que aqui, tá? Porque aqui eu tô sentadinha. Eu falo um pouco mais alto. Mas é interessante a Carol falar disso, por quê? Porque a gente. Eu sei que processo, quando a gente fala desse processo de autoconhecimento, de autoanálise, de profundidade, ele é difícil. Eu não vou falar pra vocês que é fácil e que é rápido. Não, ele é um processo. Enquanto você viver, você vai viver esse processo. Uhum. Porque você vai se conhecer uma nova versão sua todos os dias. Todos os dias eu acordo e eu penso, o que que eu vou fazer hoje? Então, eu atendo uma nova cliente. Ali, atendendo aquela nova cliente, eu falo, nossa, eu vi uma nova Duda aqui com essa cliente, com esse relacionamento, ou fazendo uma nova receita, ou lendo uma nova matéria numa revista. Tipo, é normal, a gente vai amadurecendo e as circunstâncias da vida também vão, a gente vai carregando um pouco dessa bagagem. E essa bagagem faz parte aí de todas as referências que a gente leva. Porém, na minha visão, ser a gente é muito mais fácil. Difícil Muito mais é leve. eu pegar uma personagem e falar, nossa, eu vou ter que sustentar isso aqui a minha vida inteira. E aí eu vou ter que falar assim, porque as pessoas querem que eu seja assim. E aí eu vou ter que sentar assim, porque, meu Deus, imagina só se eu falar alto, imagina só se eu...
Então, tipo, eu não acredito muito nisso. Eu acredito que ser você é uma liberdade maravilhosa. Nossa, é uma liberdade, é uma paz, assim, sensacional. Sensacional. E Duda, tava até pensando aqui quando estava falando, você já passou por um processo em que a pessoa, assim, você já vivenciou, ou já viu em alguém, ou ficou sabendo de uma pessoa que viveu isso e realmente entrou no estereótipo, num padrão, num rótulo, e ela transmitiu totalmente ao contrário daquilo que ela não é? E você venceu isso nos bastidores? Eu acho que com alguém próximo, eu nunca vivenciei isso. Porém, eu vejo que, infelizmente, no mundo artístico, isso é muito manipulável. Infelizmente, eu vejo isso. E ter essa noção, e trabalhar com imagem, ter essa noção, eu vou até trazer algo bem particular aqui para vocês. Eu comecei a valorizar ainda mais as pessoas ao meu redor. Porque vamos trazer aqui um parênteses. As pessoas que você convive, você gasta tempo. E quanto mais tempo você tem com essas pessoas, mais defeito delas você vê. Então é normal que muitas vezes os defeitos, eles se sobressaem Sim. do que a admiração, do que falar, caramba, essa pessoa é muito massa e tudo mais, né? Então a gente fica ali, defeito e admiração. Geralmente com essas pessoas de longe, que você só conhece da internet, que você só conhece da televisão, você não tem relacionamento. Então você não conhece os defeitos, você conhece só a parte que ela tá mostrando pra você. E aí você tem uma admiração, né? Mas eu vejo que, infelizmente, muitas vezes no meio artístico, isso é extremamente manipulável. Até um dos casos que eu trouxe, eu fiz uma análise da estratégia de imagem, foi, não sei se vocês lembram, mas do BBB, que teve a Carol Conká aqui dentro do BBB, ela foi extremamente polêmica, e dentro do BBB ela sustentava uma imagem dela que ela sempre se vestiu assim, né, extremamente colorida, ela usava elementos muito grandes, algumas coisas meio rebelde, assim. E quando ela saiu do BBB, ela viu a forma como a imagem dela foi trabalhada ali, e aí ela manipulou totalmente, assim, a imagem dela, com cores muito claras, com cabelo mais claro, uma voz mais arrependida. E eu não acredito muito nisso. Eu acredito que a pessoa errou, tá tudo bem, né? Tá tudo certo. Pede desculpa aí, mas continua sendo quem você é, Sim, é mais né? fácil, né? Mas no meio artístico a gente vê isso mais manipulado, assim. E se você fosse fazer, trazer um checklist de uma imagem forte, de tanto peças que você orienta, ou como começar com algo, né? Tem pessoas que hoje têm condições realmente de procurar uma consultoria, e a Duda Uhum. tá aqui para isso, mas para aquelas que não têm também, sabe, Duda? Ótimo. Eu vou falar aqui algumas peças que eu acho muito legais e que, assim, são um pouco até genéricas, assim, mas que vão funcionar bastante dentro da sua imagem. Eu acho que um tênis branco, o mais clássico possível, assim, sem muito detalhe. Geralmente a gente ou escolhe um tênis muito esportivo ou um tênis muito básico demais, mas escolheria um tênis branco clássico que tu vai conseguir usar tanto com calça jeans, quanto com alfaiataria, quanto com vestido. Eu acho que ele é um tênis muito legal e é uma peça que é confortável. Eu investiria muito bem em alfaiataria, então tanto eu quanto a Carol hoje, que a gente tá com alfaiataria, são alfaiatarias de tecidos completamente diferentes, de comunicações completamente diferentes, cada uma na sua essência, mas comunicando aquilo que a gente quer. O tecido e o corte de alfaiataria, ele tem esse poder de trazer mais elegância também para dentro da imagem. E eu gosto muito de falar do poder dos acabamentos, então dos acessórios. Hoje, infelizmente, muitas mulheres se preocupam muito mais com a roupa do que com o acabamento. Então, a parte de cinto, de bolsa, de calçado, de acessório de brinco, de maquiagem. A primeira coisa que eu começaria mudando em qualquer imagem, que é o que eu faço, é a parte de cabeça, é a parte de cabelo, de corte, de um cabelo mais iluminado, não iluminado, a parte de brinco, a parte de maquiagem. Se impacta muito. Impacta porque, gente, toda a nossa comunicação principal tá no nosso rosto, né? A nossa boca, onde a gente fala, tá no nosso rosto. O ouvido, onde a gente ouve as pessoas, tá no nosso rosto. Então, tá tudo na nossa cabeça. Então, por isso que o nosso rosto, a nossa face é tão importante, por causa da comunicação. Uau, adorei essa dica. E você tem uma lista de recursos úteis para mostrar para elas, de talvez documentários, livros. Fala do seu Instagram também, se você tem o arroba do teu Instagram, para elas já ter esses insights. Eu acho que, já vou fazer assim, a hashtag vem novidade por aí. Faz, faz, faz.
Vou fazer o meu merchan. Não, tô brincando. Mas eu crio muito conteúdo pra dentro do Instagram, porque eu acredito muito que o nosso trabalho ele precisa servir a vida das pessoas. Eu acredito muito nisso. Então, aquilo que Deus entregou sobre a minha vida não é pra minha vida. Eu tenho plena clareza com isso. É pra minha vida no sentido de gerar a transformação que parte de mim, Ó, mas não termina em mim, parte de mim, né? Então eu crio muito conteúdo. Eu gosto muito de alguns livros, inclusive mais didáticos, assim. Tem um livro que eu acho sensacional, que é o 100 Anos de Moda. Eu gosto muito desse livro porque ele abre muito bem a parte de estilo e o quanto que a moda não começou só recentemente. É normal que a gente ache que moda começou com tendência, que começou com isso. Mas, na verdade, a moda, ela começou, gente, com a preocupação de que a roupa passava uma comunicação. Inclusive, a roupa, antigamente, ela era usada muito mais como uma forma de poder e também de diferenciação das pessoas que tinham poder ou que não tinham poder. Então, acho que quanto mais a gente entende também de história da moda e da comunicação, a gente vai criando mais consciência disso, né? Eu acho que isso é sensacional. E logo, logo, tem um lançamento vindo por aí que provavelmente vai auxiliar muito vocês também. uau, gostei. E você tem algumas frases que trazem esse impacto para tua vida, para a Duda, que passa para as clientes? Traga fala, tem uma frase de impacto, tem algo que você fala para elas, assim, quando elas chegam a você e elas estão vulneráveis, né, Duda? Ó, Duda, aquela. Eu falo, né, o estado atual, né? A gente Uhum. já faz aquele diagnóstico do estado atual. Então, fala um pouquinho disso. Tem duas frases que provavelmente são as frases mais clichês que existem, mas quando a gente começa a entender a profundidade delas e da identidade que existe por trás delas, pra mim é o que faz mais sentido. E eu bato muito nessa tecla com as minhas clientes de seja você mesma, esse é o seu maior poder, e seja você mesma, porque todas as outras já existem. Eu amo essa Eu frase. amo. Eu amo a segunda, assim. Total. Pra mim, essas duas são muito importantes, porque quando tu falou sobre a questão, né, do checklist ali de uma imagem de poder. Gente, o poder é você bater no peito e você falar, essa daqui sou eu. Até por um ponto de aceitação, assim, de eu sou isso aqui. E tá tudo bem. Não quer dizer que a aceitação parte de um ponto de, então eu não vou mudar. Então, isso aqui tá bom e eu não, eu vou ser isso aqui a minha vida inteira. Não, mas eu sou isso aqui. Essa daqui é a minha essência. E aí, a partir disso, eu lapido. E aí, a partir disso, eu entendo que as pessoas se conectam comigo. A Carol acabou de falar que a Duda é essa. Ela se conectou comigo, gente, pela minha essência. Lógico que a minha imagem faz parte da minha essência também. Mas o nosso poder E eu procriei um momento, vocês não estão entendendo. Eu saí daqui de. Se vocês não sabem, aprendam. Quando vocês forem no network, vocês têm que ser intencionais. E Total. aí, Intencionalidade. é, Gente, intencionalidade é chave de tudo. e aí eu ia para esse evento, né? Ali em Florianópolis, que é o Brand Experience. E eu falei, geralmente fazia um grupo, ela também fez um grupo. E eu vi duas mulheres, falei, nossa, eu queria muito conhecer elas, acompanhando de perto ali no Instagram. Eu falei, não, eu queria muito, de verdade. E joguei no grupo, só que assim, não, falei, não, vai acontecer, vai acontecer. E de repente, quando eu sento na mesa, a Duda de um lado e a Amanda do outro, eu falei, mas gente, sensacional. E foi um papo tão gostoso, Era pra né? ser. Foi Era uma pra mesa ser. muito rica. Foi muito Sensacional. bom, foi muito bom. E desde lá, fala assim, agora acompanho tudo da Duda. Quando a gente se conecta com valores, quando uma marca pessoal ela traz esse valor, né, Duda, para fora de uma forma externa, além dos valores, aquilo que ela defende, aquilo que ela acredita, né, trouxe no começo do podcast aquela frase, né, que você tanto defende. Isso é o que eu acredito. Uhum. Né? E você só foi decorrendo no episódio falando, olha, gente, não é só porque um estereótipo, ou a Chanel, ou o Louis Vuitton, não é sobre isso, é muito mais, é muito mais. Talvez na sua caminhada você vai ser merecedora disso, com certeza, mas acho que se olhar primeiro, né, e dizer, não, ó, essa parte do se aceitar, não, essa aqui é a minha essência. Quando eu entrego o material final dentro da minha mentoria, aconteceu uma na sexta-feira passada. Não, ela pegou.
A gente entrega, né, o resultado final. Ela falou: "Não, Carol, isso aqui sou eu, isso aqui não, agora eu entendi tudo". Às vezes dentro de um processo fica um quebra-cabeça. Eu falo para elas assim: "Ó, calma que o quebra-cabeça ele vai fechar, só que vocês têm que ter paciência". É o processo, viva o seu processo. Eu falo para os meus clientes, viva o seu processo, calma, viva o seu Exatamente. processo. Né? Porque se a gente atropelar, você não vai viver seu processo. Viva o seu processo. Importante. E daí quando elas pegam o resultado final, elas falam: "Carol, não acredito que você conseguiu tirar tudo isso de mim". Eu falei: "Isso porque a gente só tirou daquilo que você falou. Hum, E aquilo que você não falou? Olha a mensuração de coisas que você tem". Daí a gente traz a consciência, né. Comece a se perguntar, se autoavaliar, se pergunte, se conheça, tenha hum, clareza sobre você, que isso vai te dar muito mais leque aí de repertório, de vivência, né. A gente fala dentro da marca, a gente fala no começo sobre honrar a nossa história, né, uhum. Duda. A Duda já começou contando a história dela. Isso é o que gera identificação dentro de uma marca, né. Quando a pessoa realmente vive um posicionamento, vive aquele posicionamento, né, Hum. porque as pessoas acham que posicionamento é aquela bio no Instagram, né. "Ah, vão me posicionar no Instagram". Não, gente, posicionamento não é isso. Posicionamento é o quê? Defender aquilo que você acredita. E posicionamento não tá só na internet. Na internet a gente expõe isso dentro de um formato digital. Mas o posicionamento tá na vida. Eu não sou só uma pessoa segura ao falar na internet. Eu sou uma pessoa segura ao falar em qualquer lugar. Uau, isso Porque eu sei quem eu sou, né? E isso aí, todos os lugares onde eu estou daquele jeito. uhum. Claro que em alguns lugares estou um pouco mais formal, outros lugares estou um pouco mais despojada, mas é adequação do ambiente, mas geralmente é assim que acontece. E Duda, me conta, como que a sua fé fortaleceu hoje o seu negócio e a sua liderança? Nossa, eu acho que a minha fé, ela é literalmente a base do fundamento, tipo assim, o pilar, sabe, da solidez da minha empresa, assim. Eu acho que tudo que eu crio hoje dentro da minha empresa, seja de um novo produto, seja de um novo serviço, seja de algo que ninguém tá fazendo, muitas coisas que eu fiz dentro da minha empresa, eu vou dar um exemplo bem básico aqui de algo que aconteceu. No ano passado, eu viajei, eu realizei um sonho de viajar e conhecer Nova York. E eu lancei um e-book de um manual da mala. Eu sempre amei viajar, eu sempre amei fazer mala. E, obviamente, depois de fazer mais de 500 malas aí de cliente, eu falei, nossa, eu vou fazer um manual para passar esse método para frente também. E, nossa, foi um sucesso, porque eu lancei, eu tava na Times Square, então foi muito legal. E eu lembro que eu comecei a receber muita mensagem de consultores falando: nossa, eu também tinha desenvolvido um e-book, só que eu nunca lancei. Uau, Nossa, eu também tinha um método tal, e eu nunca fiz, eu achei que era besteira. olha só. E aí eu entendi que a minha fé, ela não é consolidada apenas quando acontece. É normal, né? A gente tem muito disso. E muita gente trava em relação a isso porque a pessoa nem faz. Ela nem dá o primeiro passo, Ela se né? permite, né? Exatamente. Então, eu acredito muito que toda a base da minha empresa seja, inclusive todas as decisões da minha empresa, são muito pautadas em coisas que provavelmente eu ainda não enxergo, mas eu sei que vão acontecer. Até porque não é sobre mim, né? É sobre Deus. Então, eu acredito muito nisso, assim, que é a base de tudo. Entendi. E agora me conta, deixa aqui uma mensagem para elas. Você já deixou várias deixas, várias mensagens, mas me conta, deixa uma mensagem para essa mulher hoje que está vivendo nesses dois públicos que você atende, né? Tanto para aquelas que estão se encontrando, né? Estão numa fase ainda de uma crise de identidade, ou aquelas que já estão se encontrando, mas querem dar esse upgrade, falar, não, quero, agora eu preciso, eu sinto a necessidade, sabe? Uhum. Vou deixar uma mensagem aqui que é algo que eu acredito muito. Tudo aquilo que você busca hoje na sua vida, seja de resultado, seja de uma vida mesmo, da complexidade da vida, de algo que você ainda não vive, tá na decisão que você não toma. E não é na decisão grande. Eu sempre falo que a decisão, gente, da nossa vida, ela é diária. Todos os dias eu acordo, eu me arrumo, eu tomo meu café com calma, eu tenho os meus rituais, né, comigo mesma.
E eu entendi que isso é um processo. Então, tome a decisão primeiro por você mesma. E não porque eu tô falando aqui que você precisa se preocupar com a sua imagem, até porque eu acredito muito nisso, eu defendo isso, mas que você possa tomar essa decisão por você mesma, de olhar pra você no espelho e você se permitir ser quem você foi chamada pra ser. É isso aí. E que sua imagem seja um reflexo disso, né? Que represente quem você é. Incrível, Duda. Quero te agradecer por esse bate-papo gostoso que a gente teve aqui. Gente, fala do seu Instagram. Gente, meu Instagram é @dudabertoldi_, tá? Vejam lá, Duda Bertoldi, consultoria de imagem. Acompanhe esse lançamento que tá por vir. Eu não vou perder. E é incrível. Acompanha a Duda nos stories. Ela traz muito, assim, a tangibilidade mesmo de algo. Se você quer algo mais concreto, ela traz muitas vivências ali nos stories. Ela mostra look, ela dá dica. Vai ser incrível. Segue ela lá. E eu tô muito feliz. Obrigada por ter aceitado esse Eu que convite. agradeço, a honra é toda minha. Foi incrível, incrível demais. Poder falar mais da minha missão, falar mais da minha visão e falar mais de tudo que a gente tá construindo juntas também. E tá vindo, além disso, tá vindo outros projetos também, né? Você vai em uns congressos agora, né, Duda? Sim, na verdade, eu tenho algumas palestras e eu tenho um congresso no final do ano, é final de novembro. Fui convidada para ser embaixadora. Tô super empolgada também. Inclusive, eu conheci uma aluna sua, tá? Uma querida, a Marcela. Maravilhoso. Ela vai estar ouvindo, certeza, Marcela, uma querida. Maravilhoso. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Aguardem o terceiro episódio, vai ser uma mulher sensacional. E até a próxima.